A Ria de Aveiro é reconhecida a nível nacional e internacional pela sua importância para a conservação das aves selvagens. Várias espécies protegidas encontram aqui condições ideais para se reproduzirem. Entre elas destacam-se a andorinha do mar anã, o pernalonga e a garça vermelha. A andorinha do mar anã, ou Sterna albifrons, é a mais pequena das andorinhas do mar que ocorrem em Portugal. É uma espécie com uma vasta distribuição mundial e nidifica em todos os continentes, com exceção da Antártida. Os adultos têm uma plumagem acinzentada, com as asas pretas na extremidade. Na época da reprodução, com a plumagem nupcial, apresentam a testa branca e um barrete e máscara facial pretos. O bico, de cor amarela e ponta escura, é fino e pontiagudo. É uma espécie migradora. Chega em abril e por cá permanece até meados de agosto, altura em que regressa à costa ocidental de África. Em Portugal, os principais núcleos reprodutores estão situados na Ria Formosa e Castro Marinho, nos estuários do Sado, Tejo e Mondego e na Ria de Aveiro. A Ria de Aveiro e o estuário do Mondego são também dos melhores locais para observar uma outra espécie de andorinha do mar, Sterna sanvicensis, vulgarmente conhecida como garajau. Os adultos são também acinzentados e, na plumagem de verão, apresentam um barrete preto que lhes cobre a cabeça até aos olhos. Esta espécie distingue-se da andorinha do mar anã pela maior dimensão e, sobretudo, pelo bico escuro com a ponta amarela. O garajau ocorre em Portugal durante todo o ano, mas é mais abundante no inverno e nos períodos de migração. Ao contrário da andorinha do mar anã, esta espécie não se reproduz em Portugal. A andorinha do mar anã instala os ninhos no chão, na proximidade de água, em zonas com pouca ou nenhuma vegetação. E as salinas são habitats particularmente importantes para a sua reprodução. O ninho consiste apenas numa pequena depressão, revestida ou não, com pequenas pedras, conchas ou vegetação. A postura é efetuada entre maio e junho e é geralmente composta por 2 ou 3 ovos, que são incubados durante cerca de 20 dias pelos 2 membros do casal. Durante o período reprodutor, são muito territoriais, emitindo sons e fazendo voos rasantes sobre qualquer intruso que se aproxime. Durante as primeiras 3 semanas de vida, enquanto não voam, os juvenis deslocam-se na proximidade do ninho, por entre a vegetação rasteira. Tarefa nada fácil no início. Durante este período, são alimentadas pelos progenitores, usualmente com pequenos peixes.
Os adultos iniciam a pesca com um voo peneirado, seguido de um mergulho na vertical quando a presa é detectada. Em Portugal, a andorinha do Mar-Anã encontra-se ameaçada, sobretudo devido à perturbação dos seus locais de nidificação. As atividades turísticas, quando intensas e na proximidade dos ninhos, contribuem para a degradação de habitats favoráveis à reprodução da espécie. Há, pois, que harmonizar atividades para nos podermos continuar a deslumbrar com a graciosidade desta e de outras espécies que regularmente nos visitam. O pernalonga, ou pernilongo, de nome científico Himantopus himantopus, é uma espécie com ampla distribuição mundial. As populações europeias são essencialmente migradoras, passando o inverno no continente africano, a norte do Equador. Na Península Ibérica, é uma espécie frequente durante todo o ano, ocorrendo em diversos habitats de água pouco profunda, como estuários, lagoas costeiras, arrozais e salinas. Em Portugal, os principais núcleos reprodutores localizam-se nos estuários do Tejo e do Sado e no Algarve. A norte, destaca-se a Ria de Aveiro, na qual a maior parte da população está presente entre abril e setembro. O pernalonga é uma ave de tamanho médio, muito fácil de identificar. As cores escuras do dorso e das asas, mais evidentes nos machos, contrastam com o branco da restante plumagem. Tal como o nome indica, possui pernas longas de cor vermelha. O bico é preto, comprido e fino. Com base na sua silhueta e padrão de cor, podemos comparar esta espécie a uma pequena cegonha branca, motivo pelo qual, em Espanha, lhe chamam cigüeñela. Na época do acasalamento, os confrontos entre vários indivíduos são frequentes, até à formação do casal, que se mantém durante todo o período reprodutor. A parada nupcial é muito característica nesta espécie. Durante este ritual, o macho dança em torno da fêmea, enquanto esta permanece imóvel até ao momento da cópula. As salinas, apesar de serem habitats artificiais, são de extrema importância para a reprodução do pernalonga. Aqui, o nível da água mantém-se mais ou menos constante, pelo que os ninhos podem ser construídos no chão sem correr grande risco de serem submersos. A postura, normalmente composta por 4 ovos, ocorre entre maio e julho. A incubação tem a duração de 22 a 26 dias, período durante o qual os adultos mantêm os ovos a uma temperatura adequada, enquanto cuidam do ninho. A eclosão representa o culminar de todo o período dedicado à proteção dos ovos.
Durante o período de reprodução, os dois membros do casal partilham todas as tarefas, desde a incubação à defesa do ninho, demonstrando uma enorme dedicação aos seus descendentes. Assim que nascem, as crias saem do ninho e, pouco tempo depois, começam a procurar alimento nas proximidades, sob o olhar atento dos adultos que se mantêm por perto. Durante o período de reprodução, o pernalonga é uma ave especialmente ruidosa, perante a aproximação de potenciais ameaças aos ninhos ou aos juvenis não voadores. Pode até fingir-se ferida para chamar a atenção numa outra direção. O pernalonga alimenta-se de uma grande diversidade de invertebrados e insetos aquáticos. Captura-os quer à superfície, quer debaixo de água, mergulhando a cabeça sem molhar a maior parte da plumagem, o que consegue devido ao bico e pernas longas. Embora não esteja ameaçado em Portugal, o pernalonga é protegido a nível europeu, através da conservação dos seus habitats. Em Portugal, esta espécie encontra excelentes condições de reprodução nas salinas, partilhando o espaço com o marnoto durante a atividade de extração de sal. A manutenção da atividade salineira tradicional reveste-se assim da maior importância para a conservação desta espécie, que durante a época de reprodução é considerada a rainha do salgado. A garça vermelha, de nome científico Ardea purpurea, possui 4 subespécies e apenas uma delas, Ardea purpurea purpurea, existe em Portugal. São aves migradoras e nidificam em zonas úmidas, sobretudo em locais com abundante vegetação palustre, como o junco, o bunho e o caniço. Chegam no início de março e ficam até setembro. Com uma envergadura de cerca de 150 centímetros, são das maiores aves que ocorrem nas zonas úmidas portuguesas. O pescoço é longo e esguio e em voo forma um S, tal como nas outras espécies de garças. Mas quando pousam no caniçal, só um observador treinado consegue distinguir as garças vermelhas da vegetação envolvente. Os juvenis são acastanhados, mas quando adultas, estas aves são muito coloridas, sobretudo na época da reprodução, quando estão com plumagem nupcial. As garças vermelhas fazem ninhos mais ou menos circulares e a postura de 4 a 5 ovos ocorre no final de março. A incubação é partilhada pelos 2 membros do casal e dura entre 24 a 28 dias. As crias vão nascendo em intervalos de vários dias e no mesmo ninho coexistem juvenis de diferentes tamanhos. Tal reflete-se numa intensa rivalidade entre irmãos,
ocorrendo lutas frequentes que são usualmente desfavoráveis às aves mais pequenas. Com 2 semanas de vida, as crias já saem do ninho e, a partir dos 20 dias, são capazes de fugir rapidamente perante uma ameaça. Os pés compridos, com dedos longos, ajudam-nas a deslocarem-se no caniçal e a trepar de novo para o ninho. Neste processo, o bico é também uma ferramenta muito útil. Com 1 mês de idade, já abandonam o ninho durante o dia, voltando apenas para serem alimentadas. Os juvenis estão aptos a voar antes dos 2 meses de vida. As garças vermelhas alimentam-se de lagostins, insetos aquáticos, peixes, rãs, pequenos répteis e roedores. Para os caçar, deslocam-se lentamente entre a vegetação ou permanecem imóveis. Em Portugal, esta é uma espécie considerada em perigo de extinção. No passado, era no estuário do Tejo que se encontrava a maioria da população reprodutora. Mas atualmente, a Ria de Aveiro concentra cerca de 50% da população nacional. A preservação da garça vermelha depende da conservação das zonas úmidas e habitats naturais, onde nidifica e se alimenta.